Vamos descobrir Belo Horizonte juntos? Que a história de Belo Horizonte, ela começou com um bandeirante, João Leite da Silva Ortiz. E quando ele chegou aqui em Belo Horizonte, o que ele encontrou? Águas cristalinas. E onde que estão esses rios então? Já que eles tinham vários rios por aqui, Belo Horizonte, a gente fala que ela é a cidade dos rios invisíveis. Vários caminhos que passaremos hoje, com certeza, debaixo do asfalto, temos algum rio canalizado. E o primeiro ponto que nós vamos visitar, o Parque Municipal. Ele fez parte da história de Belo Horizonte antes da inauguração da cidade. E lá também tem rios invisíveis e rios visíveis. Então vamos ver lá um córrego que chama Córrego do Acabamundo, Parque Municipal Américo René Gianetti. Um ponto muito importante para a população de Belo Horizonte. Além do parque ser uma área verde, a gente fala que ele é o pulmão da nossa cidade, porque ele está no hipercentro, cheio de asfalto, de prédios, e ele está ali, desde antes da nossa fundação, nos dando ar puro. Como é que o Parque Municipal chamava antes? Chácara do Sapo. Paul Villon foi um paisagista francês que veio aqui para Belo Horizonte para poder fazer o nosso paisagismo, para mudar essa Chácara do Leitão e fazer com que ela ficasse bem agradável para que a população pudesse ter uma área de lazer no centro de Belo Horizonte. E Paul Villon, ele falou assim: eu vou neste parque municipal fazer um parque bem parecido com os bosques da Inglaterra, com os bosques de Londres. Ele foi inspirado nos parques londrinos. E nós vamos fazer um passeio de trenzinho para que vocês possam entender como que o parque é importante, o tamanho dele. E ao mesmo tempo, nós vamos conseguir ver um pouco da flora e da fauna aqui no centro da nossa cidade. Todo mundo com olhos bem atentos para tudo que nós vamos ver aqui no Parque Municipal. Olha só, nos parques ingleses, outras coisas na nossa cidade também tiveram essa influência, porque foi Paul Villon quem fez o paisagismo. Apesar de francês, ele se inspirou nesses bosques ingleses. E que funciona como uma excelente área de entretenimento e lazer para a população. Lá tem brinquedos infantis, tem lagos para fazer canoagem, para as pessoas andarem de canoa. São 3 lagos, pessoal, olha só, o parque tem 3 lagos, muitos animais, são mais de 200 espécies de árvores. E ainda, além de ser excelente para a população, também é um excelente refúgio, para os animais. Esse lugar que estamos aqui, chamamos de Praça dos Fundadores, ou Praça dos Idealizadores. Eram esses aqui, ó. São 4. O primeiro é o Augusto de Lima. Ele que falou assim: vamos transferir a capital de Ouro Preto para um outro lugar. E o lugar escolhido foi onde? Curral del Rei. Depois virou Cidade de Minas, que por fim virou Belo Horizonte. Depois de Augusto de Lima, nós temos Afonso Pena. Foi Afonso Pena quem assinou o decreto autorizando a construção da cidade. Aqui no terceiro, Bias Fortes. O nome dele é Crispim Bias Fortes. Ele que era o governador que inaugurou a nova capital. E por último, um que vocês conhecem muito bem, Arão Reis, que foi o representante, ele que era o chefe da comissão construtora, e foi ele quem planejou a nossa cidade. Aqui no centro, eles colocaram uma cápsula do tempo e falaram assim: vamos abrir essa cápsula quando Belo Horizonte fizer 200 anos. Praça 7 de Setembro, a do obelisco. E por que esse obelisco foi colocado na Praça 7? Para comemorar o centenário, 100 anos da independência do Brasil. O mercado central. Nos outros estados do Brasil, o mercado é sempre municipal. Ele pertence à prefeitura, mas a prefeitura
fez um leilão e quem comprou, quem adquiriu o mercado através desse leilão foram os donos das feiras, barracas dos feirantes. E aí ele se tornou um mercado particular. Ele ganhou um prêmio como o terceiro melhor mercado do mundo. E falando em rios invisíveis, em rios subterrâneos, vamos passar agora em mais um. O Ribeirão Arrudas. E o Ribeirão Arrudas, ele teve que ser canalizado aqui neste ponto. Se vocês observarem aqui no canteiro central, ó, tá vendo que tem um gradil, uma grade com as aberturas? Ali embaixo que está o rio. Vocês vão observar que daqui a um quarteirão, 2 quarteirões, o rio aberto até aqui. E ali na sequência de onde viemos, o rio já está subterrâneo com as pistas em cima. Viu que comprova nossos rios subterrâneos? Nossos rios invisíveis? É a área hospitalar. Porque aqui estão a maioria dos hospitais, a Escola de Medicina da Universidade Federal, o Palácio das Artes. Foi construído para ser o principal teatro da cidade e ele está aí, ó, dentro do Parque Municipal. Estamos vendo o Parque Municipal, do lado esquerdo o Conservatório de Música da UFMG, à esquerda de vocês o Palácio da Justiça, do prédio dos Correios. Foi muito importante na criação da nossa cidade, que era a forma de comunicação das pessoas. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. E ainda à esquerda, olha lá, aquele prédio todo cinza, a Prefeitura de Belo Horizonte. Ponto do bonde. O bonde, ele quem levava as pessoas para a parte administrativa da cidade e eles pegavam esse bonde aqui. Hoje é um ponto de apoio da Belotur e um mercado das flores. Igreja de São José, e ela foi restaurada e recuperou suas cores originais. E aqui estamos passando também do lado esquerdo de um prédio bem alto chamado Edifício Acaiaca. Durante muito tempo foi o maior prédio da nossa cidade. Ele foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe o que eles fizeram? Mandaram instalar um bunker, um abrigo antibombas no subterrâneo, porque os políticos acharam que se a guerra chegasse por aqui, eles tinham que se proteger. E Arão Reis, ao projetar a cidade, ele pensou assim: farei uma rua que irá delimitar toda a cidade, a Avenida do Contorno. Essa avenida que nós estamos subindo é a Avenida Afonso Pena. Quem foi Afonso Pena? Ele foi governador e depois foi presidente. Ela vai começar lá na Praça da Rodoviária e vai terminar na Praça da Bandeira. Praça do Papa. No ano de 1980, o Papa João Paulo II veio a Belo Horizonte e celebrou uma missa. Então a Praça Governador Israel Pinheiro, ela passou a ser conhecida como Praça do Papa. Palácio dos Mangabeiras é a residência, a casa oficial do governador. Nós vamos chegar assim pertinho do Parque das Mangabeiras. Então, a tarefa valendo 30 pontos é: qual é a importância da gente ter uma área de preservação? E aí nós vamos observar no entorno e nos limites do parque e a gente vai, né, analisar, perceber, observar, para depois a gente comentar o porquê que aquilo ali está importante. Se não fosse o parque, o que teria acontecido com aquela área? Que ali já foi uma mineradora. Então essa é a tarefa valendo 30 pontos para a nossa gincana. Rua do Amendoim, Rua Professor Otávio Correia de Magalhães. Quando a gente para o carro, desliga e deixa ele sem desengrenado, a gente tem a impressão que o carro está subindo a rua sozinho. Chegar à conclusão que é uma ilusão de ótica. Praça da Liberdade. Quando Arão Reis fez o projeto de Belo Horizonte, o que ele queria que fosse lá na Praça da Liberdade? A sede do governo.
Ele queria que ali ficasse o Palácio do Governador, construídos 4 prédios para serem as secretarias do governo. Secretaria da Fazenda, de Viação, Secretaria de Educação e de Agricultura. Toda a sede do poder seria ali. E sabe por que chama Praça da Liberdade? Porque eles queriam que ela tivesse ideais de liberdade. Quando mudou a capital de Ouro Preto, a gente não queria mais que a nossa capital tivesse vínculo com a coroa. Então nós tínhamos ideais de liberdade. Por isso, Praça da Liberdade. Aquela praça serviu durante muitos anos como poder público e também como entretenimento para a população. Era ali que nas tardes de domingo eles passavam o dia ouvindo música, que era tocada no coreto, passeando por entre os jardins da praça. E os jardins, a Praça da Liberdade, quando ela foi construída, também foi inspirada nos bosques ingleses. Então ela não era como é hoje. Só que aí, depois, quando fomos receber o rei e a rainha da Bélgica aqui em Belo Horizonte, eles falaram assim: vamos reformar essa praça e vamos fazê-la diferente. Então, o paisagista resolveu fazer uma praça inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, lá da França. Então, a partir de então, a praça começou a ter contornos parecidos com os jardins franceses, onde tem o coreto, onde tem fontes que jorram águas, muitas flores, é uma praça muito florida. O que foi feito dos casarões da praça? Foi criado um circuito de museus, Circuito Liberdade. Onde é a Secretaria de Viação? Lá está em restauração. Lá será construído um centro de apoio ao turista. Na Secretaria da Fazenda está o Memorial de Minas Gerais, que muita gente chama de Museu da Vale, que conta as histórias do nosso estado. O Museu das Minas e dos Metais, Museu da Gerdau, é mantido pela Gerdau. Lá é legal, não é? Lá tem amostras de vários minerais, vários metais que são encontrados aqui no nosso estado. E do outro lado da praça, nós temos o Centro Cultural Banco do Brasil. Ainda temos mais 2 prédios que foram construídos depois, que é a Biblioteca Pública. A Biblioteca Pública foi construída por um arquiteto muito famoso, Oscar Niemeyer. Do outro lado da praça também tem um prédio chamado Edifício Niemeyer, que é um prédio residencial e ele é cheio de curvas, porque Niemeyer ele se inspirava nos morros de Minas Gerais. Lá na década de 80 foi construído um outro edifício chamado Carlos Drummond de Andrade, que as pessoas chamam ele de Rainha da Sucata. O outro prédio que tem na praça é o Espaço do Conhecimento da UFMG. No alto desse prédio tem uma luneta para poder observar a Lua. O Palácio da Liberdade, que hoje não é mais nem a casa e nem o local de trabalho do governador. Hoje ele também é um espaço que pode ser visitado. O Arquivo Público e o Museu Mineiro, antigamente, foram criados junto com os prédios da Praça da Liberdade para serem residência das pessoas que trabalhavam ali na Praça da Liberdade. Então o chefe da Secretaria de Agricultura morava ali. Próximo à praça, nós temos o Centro de Referência do Artesanato Mineiro. O Centro de Referência do Artesanato Mineiro, ele prestigia principalmente um artesanato lá do norte de Minas, que é muito famoso. Vem gente do mundo inteiro para poder apreciar e para comprar peças desse artesanato. Palácio Episcopal é a casa do bispo. O bispo é o responsável por toda a arquidiocese, pela igreja aqui na nossa cidade. Quando chegaram aqui só tinha índio, e eles seguiam as tradições indígenas. Então eles criam a Companhia de Jesus, criam os jesuítas, que vieram da Europa para poder educar, catequizar, para que as pessoas aqui do nosso país seguissem a mesma fé. Eles eram seguidores de Santo Inácio de Loyola, que junto com Santo Antônio aceitaram a missão
de educar as pessoas. A princípio, a educação era para a fé cristã. Eles se tornaram referência na educação. Então, assim, desde lá do tempo de Santo Inácio de Loyola, dos jesuítas, é que já nasce a história aí da escola de vocês.